O Flamengo volta a jogar pela Copa Libertadores nesta quarta-feira. O adversário bem complicado. O Bolívar, líder da chave, um clube que tradicionalmente monta equipes poderosas na altitude superior a 3.600 metros de La Paz, mas que nas últimas temporadas também tem formado times mais competitivos. E isso pode ser um problema a mais para o Flamengo jogando nessa altitude acima de 3.000 metros, onde voltará a atuar depois de algumas temporadas. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, sobre os desafios do Flamengo jogando na altitude e o retrospecto rubro-negro acima de 3.000 metros, nesse vídeo que tem o patrocínio do Futebol Interativo. Você pode procurar o Futebol Interativo e ficar muito bem informado sobre os cursos que são oferecidos pelos amigos do Futebol Interativo se você sonha trabalhar com futebol. Você pode fazer curso de gestão, isso mesmo, gestão esportiva, cursos de assessoria de imprensa e temas ligados ao trabalho do jornalista no clube de futebol e também de análise de desempenho, uma função cada vez mais importante no futebol moderno, entre outros cursos que o Futebol Interativo oferece. Eu mesmo, no ano passado, fui responsável pela aula inaugural em um dos cursos do Futebol Interativo. Foi uma experiência bem bacana, então sempre aconselho você que eventualmente pensa em trabalhar com futebol, que entre em contato com o Futebol Interativo. Os links você encontra no QR Code que está na sua tela ou na descrição do vídeo. Não deixe de dizer para eles que você chegou até o Futebol Interativo por intermédio do nosso canal, youtube.com/Mauro César, e você vai negociar um precinho camarada, um desconto com toda certeza. Gente, o Flamengo jogará contra o Bolívar. Bolívar é líder da chave. No ano passado, essa equipe boliviana eliminou nada mais, nada menos que o Atlético Paranaense jogando na Arena, em Curitiba. Isso mesmo. É um time difícil de ser batido na altitude, tradicionalmente, e que agora tem se apresentado em seguidas temporadas com elencos melhores, com jogadores mais qualificados, com grupos mais competitivos. E isso torna ainda mais difícil a missão de quem vai jogar lá na altitude de La Paz. No ano passado, por exemplo, o Palmeiras perdeu jogando com o time reserva porque poupou jogadores para a final do Campeonato Paulista com o Água Santa. Exemplo do que aconteceu esse ano também, que poupou na primeira rodada para enfrentar o Santos. Mas isso não significa que apenas por isso o Bolívar foi um adversário difícil. Ele mostrou ao longo da temporada e já mostrou esse ano, ganhando de goleada do Palestino, atuando no Chile, depois abrindo 3-0 contra o Milionários, novamente jogando em La Paz, dessa vez, jogando em La Paz, mas ficando com homem a menos, acabou vencendo por 3-2, e não será um jogo fácil para o Flamengo, é um jogo que exige uma preparação muito específica e alguns cuidados bem peculiares, especialmente com relação ao rendimento dos jogadores, como cada um deles reage ou não diante dos desafios impostos pela altitude. Eu fiz aqui o levantamento sobre o desempenho do Flamengo, os confrontos do Flamengo jogando acima de 3.000 metros. Ah, mas Mauro, o Flamengo já jogou na altitude nesse ano? Sim, jogou em Bogotá. Bogotá fica a pouco mais de 2.600 metros. La Paz, onde o Flamengo jogará nessa quarta-feira, fica a mais de 3.600. São 1.000 metros a mais. Gente, é 1 quilômetro mais alto. Imagine uma distância de 1.000 metros, 1 quilômetro. Você vai percorrer 1 quilômetro. Agora joga isso para o alto. É 1 quilômetro para cima. É um bocado de coisa. É bem mais alto, e aí os efeitos da altitude, o ar rarefeito, tudo mais, realmente interfere muito no comportamento do ser humano, que não está adaptado a isso. E quando você tem que correr, jogar futebol, fica muito mais complicado. E quando você enfrenta um adversário já adaptado, com o organismo plenamente adaptado à altitude, mais complicado ainda fica. Mas são desafios que a Libertadores impõe. Tem que ir lá, tem que jogar e tem que tentar fazer o melhor. Vejamos como o Flamengo vai sair. O torcedor realmente espera que seja bem diferente daquilo que aconteceu até agora em jogos do Flamengo acima de 3.000 metros. Então você vê aí a tela, Flamengo acima de 3.000 metros, são 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 3 derrotas. Detalhe, 2 dessas 3 para o Bolívar atuando em La Paz. Então você vê aí, o primeiro jogo foi em 1983, tá? Nos auros tempos do time do Zico. O Bolívar fez 3-1, o jogo em La Paz, a 3.640 metros. Depois o Flamengo voltou só em 2007 a jogar na altitude, foi contra o Real Potosí, na cidade de Potosí, que fica acima de 4.000 metros, 4.090 metros de altitude. Foi um jogo dramático, foi um jogo em que alguns atletas do Flamengo tiveram que apelar para o balão de oxigênio, aqueles tubos de oxigênio à beira do campo. O Renato Augusto foi um dos que mais sofreu, ele hoje jogando no Fluminense, na época era jogador do Flamengo, revelado pelo clube, e o Flamengo ainda arrancou empate. E mais, nesse dia, o frio era intenso, temperatura baixíssima, então você tinha todos os efeitos da altitude aliados a uma temperatura congelante.
Então foi um jogo terrível, o pior jogo certamente que o Flamengo já fez na altitude em toda a sua história. Em 2008, o Flamengo foi até Cusco, no Peru, que fica a 3.399 metros, um pouco mais baixo do que La Paz, e venceu o Cienciano bem por 3-0. Em 2012, voltou a Potosí e aí perdeu para o Real Potosí por 2-1. Perdeu por 2-1 jogando a 4.090 metros. Em 2014, enfrentou o Bolívar em La Paz e voltou a ser derrotado, exemplo do que aconteceu em 83. Perdeu pelo placar de 1-0 a 3.640 metros. E o último jogo foi em 2019, antes da chegada do Jorge Jesus, quando o Flamengo ainda era treinado pelo Abel Braga. Com o gol de Gabriel, o Flamengo derrotou o San José em Oruro, na Bolívia, a 3.735 metros, mais alto do que La Paz, mais baixo do que Potosí. Lá o Flamengo conseguiu uma vitória num jogo digamos assim, difícil também, difícil pelas circunstâncias, mas o Gabriel aproveitou bem uma oportunidade que teve e o Flamengo saiu vencedor naquela oportunidade, levando 3 pontos para casa. 3 pontos importantes naquela classificação que só seria obtida, de fato, na última rodada. Então, esse é o retrospecto do Flamengo. E quanto ao Bolívar, o time será novamente desafiado a superar os efeitos da altitude para conseguir um resultado positivo. É um jogo que vale, inclusive, a liderança do grupo, caso o Flamengo consiga uma inédita vitória contra o Bolívar em La Paz. E depois do jogo, você sabe, tem live aqui no youtube.com/MauroCésar. Vamos conversar sobre Bolívar e Flamengo. O jogo 9h30 da noite, então lá pelas 11h30, um pouquinho depois, estaremos aqui chegando para começar a conversar sobre esse jogo da Copa Libertadores da América. Eu conto, claro, com a sua audiência. Também quero convidar você a participar, evidentemente, do Clube de Vantagens da S1 Live. O Clube de Vantagens da S1 Live. Confira. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Você pode ganhar uma camisa oficial participando do Clube de Vantagens da S1 Live toda segunda-feira no sorteio que é feito entre os integrantes do Clube de Vantagens ao final do Na Área. Na Área é o programa live que eu faço às segundas e quintas, com a apresentação do Alain Bimadi, participação às segundas-feiras do André Rocha, o Leo Andrade às quintas. E às segundas, no finalzinho do Na Área, tem o sorteio de uma camisa oficial do clube que você escolher, da seleção que você escolher, no finalzinho do Na Área, no S1 Live, o canal no YouTube, onde você encontra todo dia conteúdo sobre Flamengo. Faça a sua inscrição no canal S1 Live também. E, claro, destacando aqui embaixo os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives. Faça a inscrição, assim você apoia o nosso trabalho. Também pode apoiar o nosso trabalho integrando o clube de membros do canal. Você tem acesso mais rápido aos vídeos, você tem a live dos membros todos os meses e parcerias com alguns amigos que oferecem descontos para produtos adquiridos por integrantes do clube de membros do youtube.com/MauroCésar. O blog do Mauro César todo dia traz um texto sobre futebol. Lá você pode também acompanhar nosso trabalho. O texto do dia sobre a questão da altitude em La Paz, onde o Flamengo vai jogar, e também o curso online de jornalismo esportivo e, claro, o Use 360, que é o nosso parceiro, que traz também as canecas do canal, camisetas do canal e de outros temas, além da Live Soft Open. Você tem aí a promoção do mês na tela e, além disso, também pode adquirir os produtos utilizando o cupom Mauro para obter um desconto. É isso, valeu e saudações.